Vamos começar com as perguntas, então, para a gente já dar andamento no tema? Boa. Rogério, normalmente a gente aqui é um papo descontraído, sim, aquilo que você já está acostumado com a gente, que é um papo entre amigos mesmo, é um bate-papo legal. Mas a gente já começa sempre com a mesma pergunta, né? Como você conheceu a equipe Lilium e como você chegou até a nossa equipe? Rapaz, falar da equipe Lilium para mim foi um momento tão difícil da minha vida, porque eu estava muito sem eixo, né? Questão de emprego, questão de amorosa também, questão de família. E ali foi um alento na minha vida, porque eu já estava assim descrente das coisas, né? Quando você bate naquela bad final mesmo, onde você está lá embaixo, é onde eu estava. Quando o Rafa, na época, me apresentou a equipe Lilium, e o propósito da equipe uniu as coisas que mais, quando a pessoa está num processo de depressão, eu gosto até de falar, quando eu falo da questão da depressão, porque a gente vê muito hoje por conta da pandemia, né? Mas, falando da equipe, nessa época, não tinha pandemia, mas eu estava nesse processo, depressão mesmo, por vários fatores, né, que nem eu já mencionei, e uniu uma coisa bacana, que foi a questão do esporte com a fé, né? É tudo que as pessoas normalmente precisam num período de depressão, né? Que é da fé e precisa se movimentar. Você precisa ter adrenalina no corpo para que você possa estar aí com um propósito de vida. E isso foi fundamental para mim. Começou com as reuniões, começou com a fé, com aquela conversa, as pessoas ouvindo. Quando a gente estava na questão de pedalar também, né? Nos treinos, que a pessoa... Pô, quantas vezes o Jaime não chegava, quantas vezes o Thiago não chegou, quantas vezes não chegou para falar. Não, vamos pegar nessa sequência. Você vai distraindo a mente em relação a tudo isso e, ao mesmo tempo, a fé, as orações antes. É indescritível, cara. E é o que eu posso dizer hoje, para quem está ouvindo, né, ouvindo o que eu estou falando agora, que isso foi fundamental e realmente, dali para diante, independente das distâncias que teve por causa da pandemia, nada mudou em relação à fé e à prática do esporte, que era uma coisa que eu tinha abandonado. Que legal, cara. Eu fico, sabe, cara, é emocionante, né, velho? Cada um que senta aqui, cara, traz uma história pra gente que, assim, Rogério, a ideia de lançar o Papo de Romaria, de trocar essa ideia, foi justamente saiu Sim. de uma conversa dessa, que a gente falou assim, a gente tem convicção de que a equipe me ajudou o Jaime, ajudou o Fabão, ajudou todo mundo, mas a gente não sabe a dimensão. Então, cada pessoa que a gente traz uma história diferente. Sim. Isso é muito louco, cara. Eu fico até, sabe, é legal pra caramba. Jaimão, tem alguma pergunta pra fazer pro nosso irmão? Fica à vontade aí. Primeiramente, eu fico muito feliz, né? Igual eu estava dizendo antes, né? A gente fica ouvindo... ouvir assim das palavras, do sentimento que a pessoa ela expressa o sentimento, que isso nos traz a felicidade da gente continuar, Exato. Né? A gente continuar a produzir com mais força o que a gente está fazendo, né? Em outros tempos, um tempo que a gente também não sabe como lidar, Sim. Né? Então eu fico muito feliz e eu queria falar para vocês se estou fazendo essa pergunta para todo mundo, né? Você foi bem acolhido nessa equipe? Assim, o pessoal... Quando a gente fala equipe, o pessoal às vezes imagina o nome, Lilium Sport, mas não. Os membros da equipe, as pessoas, elas olharam você. Quando você entrou no meio desse bando, você se sentiu acolhido mesmo? Você falou, tô me sentindo na minha casa aqui, eu não sou uma ovelha perdida aqui, é minha casa. O que você sentiu? Olha, meu querido, foi assim, fundamental, Fui muito bem acolhido e acho que o preponderante foi exatamente essa questão, de ser acolhido da forma que eu fui. Quando foi dito para mim, que nem o Rafa que intermediou, né, essa situação, falou do propósito, além do processo de depressão, é muito difícil você acreditar nas coisas, né? Então você questiona, quando você está num processo de depressão, eu acho que muita gente que estiver ouvindo e que já passou por esse período, sabe como é que é. A gente duvida de tudo, a gente questiona tudo, a gente não tem ânimo para fazer. E a forma como eu fui acolhido foi preponderante, porque ali eu vi, para você ver, para uma coisa funcionar lá atrás, tem quantos anos já isso? Acho que faz mais de 6, 7, né? Que você chegou na equipe, por aí? Eu lembro que o seu primeiro pedal foi para Santos, né? Foi pra praia com a gente, né? Acho que é uns 6, 7 anos. Já tem por aí,
Caramba, tá ficando velho, hein? Tô ficando velho. Estamos ainda sozinhos, né? Eu ainda tô novinho, nem cabelo nasci ainda, então eu tô sossegado. Mas, ó, para você ver, esse período todo, né? São 6 anos. Para você ter, que nem esportes eu sempre gostei, mas assim, não de pegar uma sequência tão grande que nem eu peguei, né? Sim. Ótimo, né? Teve aquelas paradinhas, teve tudo, mas o processo de depressão no acolhimento, que foi fundamental para mim. Sim. Foi onde todas as pessoas que eu estava te falando, um detalhe mínimo, que num pedal alguém estava falando, não pedala desse jeito, não força desse jeito, coloca o pé. São coisas que eu não esqueço. Coloca a palma do pé, não fica só na ponta, ou então ergue o banco, detalhezinhos que foi levando. Um cuidado, né? O cuidado, as palavras, a força, o ato de colocar a mão nas costas e empurrar numa bike quando você está cansado. Todo aquele carinho, todo contato que hoje a gente não pode ter, mas o contato, eu digo contato, mas é mais a questão moral, né? De você se sentir importante, porque você saiu do nada e passou a ser uma pessoa importante numa equipe que acabou de me conhecer. Então, acabou de o conhecer, acolhimento, né? foi fantástico, cara. Não tem nem o que dizer. É fora de série. Eu lembro quando o Rogério chegou, a gente estava naquela situação tinha acabado de marcar o pedal pra praia, né? E o Rafa falou assim, não, eu vou convidar um amigo lá e tal. Eu falei, legal, Rafa, convida lá. Ele trouxe o Rogério, que nunca tinha pedalado, pra pedalar 100 km, cara. Né? O primeiro pedal foi na praia. O primeiro pedal foi primeiro a serra de manutenção e tal, né? Foi